Tem histórias que o Brasil acha que conhece, mas quando a gente olha mais de perto, percebe que muita coisa foi escondida, distorcida, ou simplesmente ignorada. E a história de Zé Felipe e Virgínia Fonseca é exatamente assim. Uma história que muita gente comenta, mas poucos realmente entendem. Porque hoje, o que a internet vê é glamour. É o casal que transforma tudo que toca em ouro. É a família que gera milhões. A marca que viraliza, os vídeos que explodem, os números absurdos que ninguém consegue ignorar. Mas antes disso, bem antes disso, havia um capítulo que quase ninguém fala. Um capítulo que o público não viu. Um capítulo que machucou, que derrubou, que marcou. E que, por pouco, não colocou um ponto final na carreira e na vida emocional de Zé Felipe. O Brasil não imaginava, mas por trás do sorriso tímido dele, existia um peso. Um peso que nenhuma fama, nenhum sobrenome e nenhuma música conseguia aliviar. Zé Felipe enfrentava uma depressão profunda. Uma daquelas que silenciam tudo, que tiram a vontade, que apagam a luz. Uma batalha que ele travava todos os dias. Sozinho, sem plateia, sem aplausos, sem likes. E é justamente nesse ponto da história que surgiu uma peça fundamental, uma conexão inesperada. Alguém que entrou na vida dele não como um escape, não como uma aventura, não como um marketing, mas como força, como âncora, como renascimento. Virgínia, a mulher que o Brasil ama, critica, observa e comenta, mas que poucos conhecem de verdade. O que muita gente não sabe ou prefere ignorar é que foi justamente ela quem segurou Zé no momento em que ele mais precisava. Ela não entrou na vida dele quando estava tudo brilhando. Ela entrou quando estava tudo escuro. Enquanto o mundo falava, ela agia. Enquanto uns diziam que ele estava sumido, ela via que ele estava machucado. Enquanto alguns apontavam o dedo, ela estendia a mão. Foi ela quem levantou ele da cama nos dias mais difíceis. Foi ela quem sentou ao lado dele quando ele não conseguia ensaiar. Foi ela quem dizia: vai, você ainda tem muito para viver, quando ele já não acreditava mais. Foi ela quem o incentivou a escrever, a cantar, a voltar a sentir algo bom, mesmo que fosse bem pouquinho no início. E quando ele vacilava, ela guiava. Quando ele travava, ela empurrava. Quando ele duvidava, ela acreditava. E o que era apenas um cuidado, virou parceria. O que era apenas carinho, virou reconstrução. O que era apenas companhia, virou cura. A verdade é dura para quem não gosta do casal, mas precisa ser dita. Sem Virgínia, talvez o Brasil não tivesse mais o Zé Felipe artista, nem o homem, nem o cantor, nem o pai que ele se tornou. Ela não só esteve ali, ela transformou, ela reergueu, ela reacendeu o brilho que a depressão tinha apagado. E, juntos, eles foram levantando um ao outro. Vieram os projetos, as músicas que voltaram a dar certo, os vídeos que explodiram, a família que cresceu, e um império que nasceu diante dos olhos de todo mundo. Mas aqui está a parte que ninguém assume. O sucesso deles incomoda. Incomoda porque não nasceu de sorte. Nasceu de superação. Nasceu de luta. Nasceu de noites difíceis, de choros escondidos, de força compartilhada. Nasceu de uma mulher que acreditou quando ninguém mais acreditava. E de um homem que teve coragem de se reconstruir. O Brasil ama uma história de superação. Mas quando a superação não é silenciosa, quando ela vira grande demais, quando ela vira poder, sempre surgem críticas, julgamentos, especulações. Mas a verdade continua ali, intacta, sólida, mesmo que o mundo tente apagar. Foi Virgínia quem ajudou Zé Felipe a se levantar. Foi ela quem o tirou da depressão, quem o incentivou a cantar, quem o empurrou de volta para a vida. E juntos, eles fizeram o impossível. Transformaram dor em império. E é por isso que esse casal incomoda tanto. Porque quando duas pessoas se levantam juntas, ninguém consegue derrubar. E essa é a parte da história que o Brasil. E é por isso que esse casal incomoda tanto. Porque quando duas pessoas se levantam juntas, ninguém consegue derrubar. E essa é a parte da história que o Brasil precisava ouvir. Tem histórias que o Brasil acha que conhece, mas quando a gente olha mais de perto,
Percebe que muita coisa foi escondida, distorcida, ou simplesmente ignorada. E a história de Zé Felipe e Virgínia Fonseca é exatamente assim. Uma história que muita gente comenta, mas poucos realmente entendem. Porque hoje, o que a internet vê é glamour. É o casal que transforma tudo que toca em ouro. É a família que gera milhões. A marca que viraliza, os vídeos que explodem, os números absurdos que ninguém consegue ignorar. Mas antes disso, bem antes disso, havia um capítulo que quase ninguém fala. Um capítulo que o público não viu. Um capítulo que machucou, que derrubou, que marcou. E que, por pouco, não colocou um ponto final na carreira e na vida emocional de Zé Felipe. O Brasil não imaginava, mas por trás do sorriso tímido dele, existia um peso. Um peso que nenhuma fama, nenhum sobrenome e nenhuma música conseguia aliviar. Zé Felipe enfrentava uma depressão profunda. Uma daquelas que silenciam tudo, que tiram a vontade, que apagam a luz. Uma batalha que ele travava todos os dias. Sozinho, sem plateia, sem aplausos, sem likes. E é justamente nesse ponto da história que surgiu uma peça fundamental, uma conexão inesperada. Alguém que entrou na vida dele não como um escape, não como uma aventura, não como um marketing, mas como força, como âncora, como renascimento. Virgínia, a mulher que o Brasil ama, critica, observa e comenta, mas que poucos conhecem de verdade. O que muita gente não sabe ou prefere ignorar é que foi justamente ela quem segurou Zé no momento em que ele mais precisava. Ela não entrou na vida dele quando estava tudo brilhando. Ela entrou quando estava tudo escuro. Enquanto o mundo falava, ela agia. Enquanto uns diziam que ele estava sumido, ela via que ele estava machucado. Enquanto alguns apontavam o dedo, ela estendia a mão. Foi ela quem levantou ele da cama nos dias mais difíceis. Foi ela quem sentou ao lado dele quando ele não conseguia ensaiar. Foi ela quem dizia: vai, você ainda tem muito para viver, quando ele já não acreditava mais. Foi ela quem o incentivou a escrever, a cantar, a voltar a sentir algo bom, mesmo que fosse bem pouquinho no início. E quando ele vacilava, ela guiava. Quando ele travava, ela empurrava. Quando ele duvidava, ela acreditava. E o que era apenas um cuidado, virou parceria. O que era apenas carinho, virou reconstrução. O que era apenas companhia, virou cura. A verdade é dura para quem não gosta do casal, mas precisa ser dita. Sem Virgínia, talvez o Brasil não tivesse mais o Zé Felipe artista. Nem o homem, nem o cantor, nem o pai que ele se tornou. Ela não só esteve ali, ela transformou, ela reergueu, ela reacendeu o brilho que a depressão tinha apagado. E, juntos, eles foram levantando um ao outro. Vieram os projetos, as músicas que voltaram a dar certo, os vídeos que explodiram, a família que cresceu, e um império que nasceu diante dos olhos de todo mundo. Mas aqui está a parte que ninguém assume. O sucesso deles incomoda. Incomoda porque não nasceu de sorte. Nasceu de superação. Nasceu de luta. Nasceu de noites difíceis, de choros escondidos, de força compartilhada. Nasceu de uma mulher que acreditou quando ninguém mais acreditava. E de um homem que teve coragem de se reconstruir. O Brasil ama uma história de superação. Mas quando a superação não é silenciosa, quando ela vira grande demais, quando ela vira poder, sempre surgem críticas, julgamentos, especulações. Mas a verdade continua ali, intacta, sólida, mesmo que o mundo tente apagar. Foi Virgínia quem ajudou Zé Felipe a se levantar. Foi ela quem o tirou da depressão, quem o incentivou a cantar, quem o empurrou de volta para a vida. E juntos, eles fizeram o impossível. Transformaram dor em império. E é por isso que esse casal incomoda tanto. Porque quando duas pessoas se levantam juntas, ninguém consegue derrubar. E essa é a parte da história que o Brasil. E é por isso que esse casal incomoda tanto. Porque quando duas pessoas se levantam juntas, ninguém consegue derrubar. E essa é a parte da história que o Brasil precisava ouvir.